Olha, se teve um fim de semana que deixou todo mundo de cabelo em pé no futebol brasileiro, foi esse. Foi simplesmente uma loucura, com um drama do começo ao fim, lá em cima na briga pelo título e lá embaixo na luta para não cair. Então, bora mergulhar nos principais lances que deram o que falar. E, para começar, vamos direto para a pergunta que não quer calar, né? A pergunta que todo mundo está se fazendo. Depois de tudo que aconteceu, será que o campeonato acabou? Bom, vamos começar pelo prato principal, né? A briga pelo título do Brasileirão que tá simplesmente pegando fogo. Era o confronto que todo mundo estava esperando entre dois gigantes e, olha, um sábado à noite pode sim ter mudado tudo. E o que a gente viu foi uma história com dois roteiros completamente diferentes. De um lado, o Flamengo fez o dever de casa e fez bem. Uma vitória tranquila, por 3-0. Do outro, o Palmeiras tropeçou e tropeçou feio em casa. Um 0-0 que mudou completamente o rumo das coisas. E o que essa combinação de resultados significa? Bom, significa esse número aí, 4. 4 pontos de vantagem para o Flamengo. E faltando só 9 pontos em disputa, gente. Isso é uma montanha para escalar. Na reta final de campeonato, uma vantagem dessas Nossa, é quase um nocaute psicológico. E claro, a vitória do Flamengo teve um nome, né? De novo, ele. Arrascaeta. O cara simplesmente deitou. Um gol, uma assistência. Quando o jogo aperta, quando o time mais precisa, é ele quem resolve. Simples assim. Mas a confusão não ficou só dentro das 4 linhas, não. Depois do apito final, lá no jogo do Palmeiras, a tensão saiu do campo e foi parar direto na boca do túnel, no momento que, claro, viralizou na hora. Então, vamos desenhar a cena. Apito final no Allianz Parque, o Palmeiras empatou, o título tá ficando mais longe, e a torcida, frustrada, com raiva, desconta em quem? No goleiro adversário, o Fábio, que fez uma grande partida. Só que o Fábio não é de levar desaforo pra casa, né? A resposta dele foi na lata. Ele basicamente virou e falou: peraí, vocês estão reclamando comigo? Vocês não ganharam do Santos, não ganharam do Vitória, e a culpa é minha? Foi basicamente isso. Ele lembrou que o problema não era aquele jogo, e sim os pontos que o próprio Palmeiras deixou pelo caminho. Ok, saindo um pouco da briga pelo título, vamos olhar para os dois extremos da tabela, porque o fim de semana foi um retrato perfeito dos dois lados da moeda no futebol. A glória para uns e o puro desespero para outros. Do lado da glória, a gente tem o Cruzeiro. Que festa, hein? Venceu, e não foi qualquer vitória, foi um sonoro 3-0 no Corinthians. E o mais importante, com esse resultado, o time carimbou o passaporte para Libertadores. Objetivo do ano mais do que cumprido. E, claro, um dos grandes responsáveis por essa campanha fantástica do Cruzeiro é esse cara aí, o Caio Jorge. 21 gols. 21. O cara é o artilheiro isolado do campeonato. Tá jogando um absurdo. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem o drama do Vasco da Gama. A agonia continua. Um clube gigante, com uma história imensa, e que tá nessa luta desesperada para não cair para a segunda divisão. É de cortar o coração de qualquer um que gosta de futebol. E o que torna tudo ainda mais dramático é esse número, 5. São 5 derrotas seguidas. Isso deixa o time numa situação perigosíssima na tabela. O tempo tá acabando e a reação precisa vir para ontem. E como não poderia deixar de ser, o fim de semana também teve aqueles momentos que só acontecem por aqui, sabe? O futebol brasileiro sendo futebol brasileiro. Coisas completamente aleatórias e bizarras. Olha essa história aqui. O jogador do Bahia, o Ramos Mingo, já tinha cartão amarelo. Aí o técnico resolve substituir ele. Só que ele começa a fazer aquela cera, sabe? Demorar para sair. O que o juiz fez? Foi lá e deu o segundo amarelo para ele, expulso por demora na substituição. É inacreditável. E para competir, teve o Ferrarese, do São Paulo. O cara foi o artilheiro do jogo na vitória de 2-1. Só tem um detalhe. Ele marcou todos os gols. Os 2 a favor e 1 contra. E não foi um gol contra qualquer. Foi uma cabeçada linda que qualquer centroavante assinaria. Coisas do futebol. Bom, mas agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai para a história mais emocionante, a imagem mais poderosa de todo o fim de semana. Um momento de alegria que, olha, é difícil até de descrever. 31. Esse é o número. 31 anos foi o tempo que a torcida do Remo esperou para ver o time de volta na primeira divisão do futebol brasileiro. Depois de mais de 3 décadas, a espera, a angústia, tudo isso finalmente acabou. E quando o juiz apitou o final do jogo, o que se viu foi uma das cenas mais incríveis dos últimos tempos. O Remo
tinha garantido o acesso. E aí, milhares de torcedores invadiram o campo do Mangueirão. Era uma explosão de alegria, uma emoção que estava guardada há muito tempo. E no meio de tudo, uma imagem gigante de Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira da cidade. Foi de arrepiar. E ver uma cena como essa faz a gente pensar, né? Num esporte que hoje movimenta bilhões, que é super profissional. Qual é o valor de um momento como esse? Um momento de fé, de paixão, de uma alegria coletiva que une uma cidade inteira. No fim, talvez a maior vitória seja exatamente essa.